O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu falei no início da celebração da Eucaristia, que está sendo celebrada agora para as pessoas que estão participando, e disse que hoje é segunda-feira, é um dia muito especial para nós católicos, porque é um dia que nós precisamos lembrar das almas do purgatório. Graças a Deus, na Igreja Católica, nós cremos que aquelas pessoas que morreram em estado de graça, sem pecado mortal, pode ser que elas estejam no purgatório. Pode ser também que já estejam no céu. Então, essas pessoas que morreram na fidelidade a Deus, no estado de graça, estando no purgatório, elas precisam das nossas orações. Geralmente a gente reza apenas na missa no dia que morre, ou no 7º dia, ou no 30º dia, ou no ano. Ficou essa tradição dentro da igreja. Na verdade, quando alguém morre, principalmente alguém da nossa família, nós devemos estar sempre rezando por ela. Pode ser que esteja no purgatório. Então, as orações do terço que nós rezamos, na missa, a gente coloca a intenção, reza, naquele momento que nós, sacerdotes, rezamos pelos falecidos, coloca aquela pessoa. É preciso fazer isso. Os sacrifícios oferecidos no nosso dia, nós devemos oferecer também pelas almas do purgatório. As indulgências que nós rezamos, fazemos pelas almas do purgatório. E a igreja coloca a segunda-feira para isso. Vamos lembrar que precisamos rezar, senão a gente esquece. Morreu, acabou, já disse que está no céu. Pronto, aí a alma está lá precisando das nossas orações e não recebe. Mas vamos ao Evangelho. Hoje nós nos deparamos com Jesus. Vejam que é o capítulo 6, 53 a 56. E a fama de Jesus realmente cada vez mais está crescendo, está crescendo, está crescendo. E uma das coisas que o pessoal está observando é que Jesus cura os doentes. Então encontramos um médico, vamos em busca dele. E aí as pessoas levam os enfermos e ali Jesus cura. Teve muitas pessoas que não foram curadas não, mas Jesus curou muita gente para expressar a divindade dele. Porque as pessoas precisavam ver que aquele homem, aquele Jesus de Nazaré, e como eles expressavam dizendo que é o filho de José e de Maria, era muito mais do que o filho de José, muito mais do que o filho de Maria, porque Jesus nasceu da Virgem Maria. José era o pai adotivo. Ele também é Deus. Então, Jesus não curava as pessoas apenas por espetáculo. Jesus não curava apenas para que as pessoas, os parentes, ficassem confortados. Agora está tudo bem.
era para expressar sua divindade e as pessoas verem nele que aquele homem é Deus. Então, a fama se espalhou. E nós somos convidados também a rezar pelos doentes. Não custa nada. Nós temos alguém na nossa casa que está ali doente e nós rezarmos por ele, pela cura dele. Mas muitas vezes Deus não cura. Às vezes eu fico muito preocupado quando as pessoas elas vão rezar. Rezar é rezar. Senhor, olha, minha mãe está doente. Olha, meu pai está doente. O meu filho está doente. Cura, Senhor. Se for da tua vontade, cura. Mas eu fico muito preocupado quando as pessoas dizem assim: Jesus me disse que ela vai ficar curada. Essas palavras de ciência. Jesus me disse que essa doença, essa enfermidade é para a glória de Deus e Ele vai curar. Aí quando a pessoa morre, como é que fica? Tem um monte de gente aí decepcionada, porque disse que Jesus falou que ia curar. E Jesus não curou e morreu, agora a pessoa perdeu a fé. Está dizendo, então, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, foi um padre que rezou dizendo isso e morreu. E agora? Então, meus irmãos, muito cuidado, tenhamos discernimento. Existe um dom do Espírito Santo que se chama o discernimento. Você reza. Não diga que a pessoa vai ser curada. Diga apenas, peça a Deus que cure. Se a pessoa ficar curada, que bom, que joia, que maravilha. Se a pessoa morreu, também, para nós católicos, nós que cremos também na ressurreição, vamos ficar tristes, vamos ter saudade, mas também foi para a glória de Deus, foi o encontro do Senhor. Eu estou falando isso porque depois tudo vai desembocar no ouvido do sacerdote. Aí o sacerdote é que vai ter que agora falar um monte de coisa para aquela pessoa que rezou pelo doente, que disse que Jesus ia curado, que viu a pessoa andando com muita saúde e a pessoa não morreu e agora o padre tem que chegar, conversar, dizer, ó, minha filha, e a pessoa, que ela entra em crise. Vocês entenderam? Todo mundo pode rezar, mas muito cuidado com esse negócio. Jesus me disse. Porque Jesus só vive dizendo. E eu só vejo gente morrendo. Então quem foi que disse? Foi Jesus? Foi o demônio ou foi a pessoa mesmo? Então tá ok. Mas existe também o sacramento da unção dos enfermos. E é isso que eu quero falar hoje para vocês. Que antigamente se chamava a extrema unção. Esse óleo que somente o sacerdote devidamente ordenado é ele que usa. Esse óleo, ele é abençoado na quinta-feira santa, na missa chamada Missa do Crisma. Ali, o bispo, junto com o clero, para mostrar também a unidade entre o bispo e o clero. Nesse dia, os padres renovam, fazem as suas promessas de renovação, de fidelidade também ao bispo e à igreja, naquilo que se diz respeito ao ministério sacerdotal. E ali o bispo abençoa 3 óleos, que serão usados durante o ano, pelo bispo, é claro, e pelos sacerdotes. O diácono não usa. Tanto que a unção dos enfermos, o diácono não administra. Só o sacerdote e o bispo. Então ali abençoa o óleo do crisma, o óleo do batismo e o óleo dos enfermos. Então aí os padres recebem e aí começam as suas atividades a partir dali. Quem é que recebe a unção dos enfermos?
Isso aqui precisa ficar bem claro. Eu vou falar de um modo geral. Se vocês quiserem os detalhes, vão lá no Catecismo da Igreja e vejam, da Igreja Católica, a parte que fala dos sacramentos, e ali vocês vão ver a unção dos enfermos. Aí vocês leiam. Eu não vou falar o parágrafo não para vocês procurarem, porque é bom procurar. Todo mundo só quer tudo na mão, né? Então vai lá, passa, vai lá no índice, procura, porque isso é bom, ajuda também na mente, né? A exercitar a inteligência. Que é tudo na mão assim, ó, fica muito fácil. Então vai lá procurar. Então, quem é que recebe? Quem vai morrer? Vocês sabiam disso? É por isso que antigamente se chamava a extrema unção. É o extremo. A pessoa não o doente, né? Os parentes receberam a notícia que o médico disse que aquela pessoa não tem mais jeito, ela vai morrer. Então, os parentes, ou até mesmo a pessoa que está consciente da sua morte, e olhe bem, quando o médico fala que o doente não tem mais jeito, meus irmãos, o doente precisa tomar consciência que ele está nas suas últimas horas, ou nos seus últimos dias. Hoje em dia a gente fica tudo assim, com medo de falar as coisas, aí já diz que é tudo que vai ser curado e aquela coisa, porque a gente não quer encarar a morte do outro. Quem é que quer encarar? Nem o doente quer encarar a morte, muito menos os parentes querem encarar. Mas o parente, a pessoa que está ali, ela precisa tomar consciência que ela vai morrer, porque o médico já falou. E nós precisamos acreditar no que o médico fala. Pode ser que Jesus cure? Pode ser que Jesus cure. Pode ser. Vocês veem que os médicos, quando dizem assim, olha, ele só tem 3 dias de vida, é incrível, é 3 dias mesmo. Você vê quando os médicos começam a dizer, chamou os parentes, olha, vem todos os parentes. Pode acreditar que a coisa está feia ali. Então, essa pessoa, os parentes católicos, porque quem recebe o sacramento da unção dos enfermos, e qualquer sacramento tem que ser católico. Não é qualquer pessoa. Agora vamos supor, a pessoa lá, ela passou a vida dela toda sem querer saber de Deus. Ela abandonou a Igreja Católica, foi para as outras religiões, passou a vida toda, e naquele momento que o sacerdote diz assim, o médico fala para os parentes conscientizam, e a pessoa diz, eu quero receber a unção dos enfermos. A pessoa diz, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Ela pode receber o sacramento. Até um ateu consciente, nos últimos momentos, ele diz assim, olha, chama um padre, eu preciso de um padre agora, pode receber. Agora, se o doente, o enfermo diz, eu não quero, não adianta o padre ir, meus irmãos. Na igreja, tudo é assim. Tudo é de livre, espontânea vontade. Vocês compreenderam? Então não se recebe o sacramento dos enfermos. Tá com o meu dente doente. Estou com o meu dedo doente. Aí a unção... Não é. A unção dos enfermos é para os últimos momentos. Agora, pode ser, porque ali acontece 2 coisas. O sacramento da unção dos enfermos é para o alívio do corpo e da alma. Pode ser que aquela pessoa que o médico já desenganou, e o padre chega lá para dar a unção, a pessoa fique curada, mas isso é Deus quem faz. Se isso acontece,
é porque Deus quer salvar ainda aquela pessoa. Deus está dando mais um tempo, mais uma chance, para ver se aquela pessoa, ela realmente muda de vida. Vocês entenderam? Por isso que tem muitas pessoas, que já aconteceu tantas vezes comigo, tanto de eu dar unção dos enfermos e a pessoa morrer, como eu dar unção dos enfermos e a pessoa ficar curada. Mas quando eu fui é porque a pessoa estava em estado de calamidade pública. Como eu já contei aqui para vocês, daquela senhora já bem idosa, isso foi lá em São Gonçalo dos Campos, nos meus primeiros anos de sacerdote. Uma mulher mandou um recado por alguém dizendo que ela ia fazer uma cirurgia, era perigosa essa cirurgia, e ela precisava receber a unção dos enfermos. E ela disse que, quando o médico falou da tal cirurgia, a mulher entrou em pânico. E aí, um filme veio na vida dela. Os anos de vida de pecado que ela viveu. Anos. Ela disse: eu preciso de um padre. Eu fui lá, atendi, dei a unção, atendi a confissão dela. Uma semana depois a mulher morreu. Já pensou se a mulher não tivesse recorrido? Então o sacerdote chega, os parentes precisam dizer as condições que o enfermo está. Porque às vezes pode ser que ele não tenha mais consciência, ou ele tem consciência. Aí quando o sacerdote vai, aí aquele que tem consciência também, o padre aproveita e atende a confissão dela. Porque, meus irmãos, é vida ou morte. Como nós entendemos aqui no Brasil, quando nós falamos isso, né? Calamidade pública, vida ou morte. É o último momento. Então, o sacerdote atende a confissão. Às vezes, acontece da pessoa não estar mais com tanta consciência, mas ela está desejosa. Então, o sacerdote dá a absolvição para aquela pessoa, imaginando que aquela pessoa está arrependida dos pecados mortais cometidos e que não foi confessado. Aí, às vezes, naquele momento, o sacerdote, a pessoa não tem consciência, ele pode ali fazer um interrogatório. Você cometeu esse tipo de pecado, você está arrependido, você fez isso, fez aquilo, mexa os olhos pelo menos, a pessoa mexe os olhos. Ou se a pessoa não pode mexer os olhos, subentende-se, né, que ela poderia estar ouvindo, então se dá aquela absolvição em caso de morte mesmo. Então ali, aquele sacramento, ele dá força e dá alívio, principalmente nesse momento em que o demônio também vem para querer levar a alma no último momento, né? Aí o sacerdote dá o conforto necessário para aquela pessoa. Se ela tiver muita condição, o sacerdote pode dar o viático. O viático é a Eucaristia, pode dar a Eucaristia. Mas se a pessoa está ali e fica jogando a Eucaristia para fora, não dá certo. Ela apenas recebe. Para quê? Para que ela morra preparada, para que ela morra em estado de graça, para que ela possa ir. E aí nós vamos ter aquela certeza, aquela pessoa se salvou. Pode ser que ela vá para o purgatório também, mas está salva. Porque quem vai para o purgatório está salvo. Por isso que nós continuamos a rezar. Não é assim, receber a unção dos enfermos, meu irmão está no céu, recebeu a unção dos enfermos. Isso, recebeu a unção dos enfermos, está salvo, mas no céu
Só Deus é quem sabe. Por isso que nós devemos rezar. Porque hoje está assim, né? Qualquer coisa o pessoal quer chamar um sacerdote, a pessoa não, é só porque está com uma doençazinha ali, aí já vai e chama. Não, repito, mas depois vocês vejam no Catecismo da Igreja Católica os outros detalhes. Eu estou falando o geral. Unção dos enfermos recebe quem vai morrer. Por isso que antigamente as pessoas ficavam com medo de chamar o padre na hora para receber a tal da unção dos enfermos. Não chama não, porque vai morrer. Vai morrer mesmo, é por isso que tem que chamar. E precisa chamar. Às vezes acontece do sacerdote não poder ir. E agora, padre? Nós chamamos, o padre não pôde ir e meu familiar morreu assim, como é que fica? Bem, agora a intenção valeu, vai pela intenção. Pelo menos se quis. O padre é que não pôde ir. Então, se o padre não pôde ir, então é a mesma coisa. É pecado faltar a missa ao domingo? Sim, é pecado. Mas eu não pude. Então, houve situações, estava doente, não deu para ir, então eu não pequei. Mas se o sacerdote não foi, não entre em desespero. Ai, meu Deus, o sacerdote não veio e meu parente... fica na paz do Senhor. Não vamos nos desesperar, não. O sacerdote é que não pôde ir, mas houve a intenção. Vou dar um outro exemplo. No dia 24 de dezembro agora, e no dia 30, eu perdi duas pessoas da minha família. Uma prima e um tio. Olha, sempre na passagem, né? Dia 24. Um mês antes, o meu irmão ligou para mim. Meus parentes começaram a dizer que uma prima que eu tinha, ela estava com câncer. E esse câncer é um câncer na face. Pegava por trás assim, olha. E aí ele chegou mesmo para levar minha prima. Não chegou para curar, não foi para matar mesmo. Meu irmão, como ele trabalha na área de saúde, ele diz assim: José, não passa do Natal. Na condição que minha prima, que ela está, não passa do Natal. Aí eu entrei, eu fiquei preocupado. Mas qual foi a minha preocupação maior? Porque, infelizmente, a minha prima, ela vivia junta. Eu não era casada na igreja. E agora, não é casado na igreja. Está numa condição, como é que faz? Não pode receber o sacramento. Está vendo que situação difícil? Liguei para a casa dela, falei com a mãe dela e disse assim: olha, pergunte para ela se ela quer receber a unção dos enfermos, porque ela precisa se confessar. Está vendo? Casos de última hora. Aí, olha, ela disse que ela quer. Eu disse, graças a Deus. Aí liguei para minha cunhada, que é casada com meu irmão mais novo, que tem muita ligação com o padre. Falei também com meu irmão, que é casado com ela. Fala para o padre ir lá. Aí conversaram com o padre foi. Atendeu a confissão dela. Deu a unção dos enfermos. Porque a minha preocupação mais era a confissão. Não era tanto a unção dos enfermos, era a confissão. E aí confessou, recebeu a unção dos enfermos, eu fiquei mais tranquilo. Aí falei para os meus outros irmãos que sabiam disso. Claro, a família que sabia, aqueles que são mais assim, entendidos. Aí eu disse, graças a Deus. Aí meu irmão falou, ainda bem que ela confessou. E aí morreu. Dia 24 de dezembro.
a unção, é o sacramento da viagem, da última viagem. A viagem definitiva. Só estou dando um tempinho assim para vocês pensarem. Peçamos, meus irmãos, a Deus a graça, por meio da intercessão de Nossa Senhora. Peça sempre, minha mãe, que no último momento da minha vida não falte um sacerdote para mim. Que eu tenha um sacerdote que venha me dar a unção dos enfermos, ou a extrema unção. Muitos devotos de Nossa Senhora tiveram essa graça. E eu termino contando também essa história. Um homem estava se dirigindo para uma determinada cidade e de repente ele se perdeu no caminho. Não tinha GPS nesse tempo não. Em cima do cavalo, perdeu-se. E de repente ele entrou no meio dos matos e uma clareira assim na frente, uma casa. Aí ele entrou naquela casa para pedir informações, como fazer para ir. Aí a pessoa que estava lá dentro, olha, nós estamos com um parente nosso aqui, já está morrendo, é devoto de Nossa Senhora, ele sempre disse que ele não iria morrer enquanto um padre não chegasse. Porque ele disse que os devotos de Nossa Senhora jamais iriam morrer sem receber a unção dos enfermos. E aí aquele homem disse assim, o pedido dele foi atendido porque eu sou um bispo. Estou indo para celebrar uma missa em um determinado lugarejo, perdi, agora eu entendi por que eu me perdi. Porque Nossa Senhora me trouxe aqui. E aí o bispo foi lá, deu a unção dos enfermos. Passados uns dias ele morreu. Na graça. Vamos morrer na graça, né, meus irmãos? Vamos pedir a Deus a graça da santidade. E mesmo que possa acontecer de um padre não ir, mas vamos morrer na graça de Deus. Ontem um padre estava conversando comigo que os familiares tinham pedido para ele ir lá no hospital para dar unção dos enfermos para uma pessoa. Ele estava na porta do hospital já há 2 horas, porque o hospital não queria deixar o padre entrar, não. É obrigatório um religioso, quando é chamado, ir entrar. Só se for em situações assim, desse Covid, ou uma doença que é contagiosa, que não dá para se entrar. Mas o hospital não pode impedir. Aqui quando eu falo religioso, pode ser um padre, pode ser outro de outra religião, mas eu estou falando para nós, né, os católicos. Não pode. Aí eu disse para ele, não pode, eles têm que dar um jeito. Isso não pode, fale com o bispo então. Ele, tá bom, padre, eu vou ver aqui. Aí ele, graças a Deus, acabaram cedendo. Mas aqui, que coisa é essa? O hospital não quer deixar o padre ir atender um doente que é pedido? Isso não pode, não. Tem que permitir. Tem situações que o parente não pode entrar, mas o sacerdote pode entrar. Por quê? É o último momento. É a cartada final. É o momento da pessoa morrer em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.